Olá, Ciro Gomes. Quem me pergunta aqui é Joel Pinheiro. Pesquisas de opinião de intenção de voto recentes, elas têm mostrado aí um resultado substancial, relevante para o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, com uma possibilidade de um surpreendente segundo turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Aparentemente, o Moro, portanto, ele consegue aí capturar uma parte desse eleitorado de centro. O que o senhor diria para esse eleitorado que tende a votar no Sérgio Moro como alternativa ao Jair Bolsonaro? E, nesse hipotético segundo turno, Moro-Bolsonaro, quem que o senhor apoiaria? Quem que seria melhor ou menos ruim para o Brasil? Vale morrer, Joel? Isso não vai acontecer. Deixa eu falar aqui uma pessoa que tem muita experiência de vida. Pesquisa feita a tal distância do processo eleitoral muito mais representa a notoriedade momentânea do que aquilo mesmo que é uma decisão amadurecida de voto. A pesquisa, se ela quisesse ser científica, e a gente faz internamente. Se ela quiser ser científica, você faz a pesquisa espontânea. Aí você não induz as pessoas. Você diz assim, em 2022 acontecerão eleições. Vocês têm candidato? E aí o que acontece? Sai claramente o Bolsonaro na frente, na faixa de 12%, 14%. Depois sai o Lula na faixa de 5%, 6%. Percebe? Depois é tudo japonês. Eu apareço com 2%, o Sérgio Moro com 2%, o Luciano Huck com 1%, o Dória com 1%, enfim. E isso quer dizer o quê? Que a população, que a gente que tem o coração ligado no povo, está vivendo o pão que o diabo amassou. Sabe, uma pandemia trágica, desemprego, inadimplência, humilhação do nome no SPC, enfim, falta comida no lar de muitos brasileiros que não conseguiram fazer, milhões de micro e pequenas empresas quebrando. E a política, para a maioria do povo, nesse instante, é um barulho. Agora todo mundo vai ser chamado a refletir sobre as eleições municipais. Elas serão uma pista. Vamos ver o que vai acontecer nas eleições municipais. Ciro, tem um pessoal louco aqui dizendo que se não pode, se não unir Lula com Ciro, que são os dois maiores nomes hoje no espectro progressista, não vai ter chance à esquerda. Dentro disso, o Flávio Dino tem um papo de que ele está querendo criar um partido novo, ele quer unir PSB com o partido dele, né, o PCdoB. E você acha que a esquerda ela pode vir a se unir, a formar um partido, pelo menos ser menos fragmentada num futuro próximo? O que você acha do Flávio Dino? Ele está se comportando hoje como um provável candidato? Você acha que ele vai ser seu concorrente em 2022? Eu espero que sim, porque o Brasil precisa ter 10 candidatos qualificados para a gente realmente estabelecer com o povo brasileiro um debate de ideia, de proposta, de solução para os problemas e livrar o povo brasileiro desse enfrentamento superficial, despolitizado, ódio, paixão. Se você reparar bem, Guga, o Bolsonaro pode fazer a aberração que quiser, chamar Jesus de palavrão, bater na mãe, andar pelado na rua e as pessoas do lado dele, vamos lá, mito, etc. O Lula está na mesma categoria. Não é? Faz as maiores loucuras, diz as maiores aberrações, pratica toda sorte de contradição, e aí você vai fazer o quê? O Palocci é o braço direito dele, cacete. Não é possível uma coisa dessa, imaginar, tu é um perseguido. E o Palocci? Tá bom. E o Eduardo Cunha, e o Michel Temer, fui eu que botei? E se acertar com o Renan Calheiros, com o Romero Jucá, porra, é muita coisa para obrigar um garoto a defender. Então, eu estou naquela. Nós precisamos fazer um debate, trocar o ambiente do debate. Isso quer dizer que eu sou favorito? Claro que não. A minha tarefa é dificílima, mas tem do meu lado um sentimento de cansaço dessa confrontação, não é? E acho que a população vai procurar uma coisa mais consistente em 2022. Nós vamos começar a ver isso, acho que nas grandes cidades, onde o voto é por uma boa plataforma de serviços públicos, municipais, etc., mas tem um traço de politização, não é, mais crítico em relação à política nacional nas eleições municipais. Mas do jeito que está hoje, quais são as prefeituras que a esquerda, que os progressistas, hoje, com os nomes que estão sendo cogitados, que os progressistas têm chance de vitória? Tem algum?
o PT é que tem essa responsabilidade, porque era o grande dono dos votos, e se afirma até hoje o dono dos votos. O Lula se acha o maioral, o petista fanático acha que o Lula ainda é aquilo que ele foi e tal. Hoje eu diria a você que o PT está passando raso e com pouca probabilidade de eleição em quase nenhuma grande cidade brasileira. Olha que número importante que eu acabei de dar. Porto Alegre, eles estão apoiando o PCdoB. No Rio de Janeiro, eles quiseram apoiar o Freixo e já voltaram atrás, estão lançando a Benedita, pode ser que melhore, mas está lá numa posição muito sofrível. Em São Paulo, lançaram o Tato. Em Belo Horizonte, eles estão sem condição de disputa, não é? E vai indo. É uma coisa impressionante a debacle. Por quê? Porque o povo não é burro. As pessoas têm a memória. Quer dizer o quê? Que nós do PDT vamos ganhar? Não. O PDT é um partido que parte lá de trás. Nós estamos tentando reestruturar uma condição, né? Tiramos 13 milhões de votos, 13 milhões e 300 milhões de votos, eles tiraram 31 milhões de votos. Portanto, a gente tem humildade para saber, né? E a organicidade nossa, e a condição de ter candidatos, etc, etc. Mas nós estamos, por exemplo, apoiando o PSB em São Paulo. O Márcio França está muito bem posicionado. Estamos apoiando a Marta Rocha no Rio, está muito bem posicionada. Estamos apoiando o Calil, que é favorito em Belo Horizonte. Né? Lá a Juliana Brizola é candidata em Porto Alegre. E por aí vai. Aqui em Fortaleza, todas as indicações são de que o candidato do PDT compete com uma boa condição. Estamos no entendimento ou de lançar candidato próprio ou sair com o DEM em Salvador, também com condição muito competitiva. Ou seja, essas eleições vão revelar, e a gente não devia brigar com o povo, a gente devia aprender o que é que o povo está precisando, que a gente ofereça como alternativa. Mas, Ciro, você citou DEM como aliança, né? Falou lá do Calil. É possível que em 2022 o PDT esteja unido com partidos mais centro-direita? Você acha que o PDT pode virar um grupo ligado a como foi o PSDB, né? Que surgiu dos progressistas e que depois fez um governo ou se alinhou a partidos mais à direita? Não. Nós temos clareza. Né? Aqui atrás é para proteger a imagem do meu quarto, tá certo? Mas isso aqui é a capa do meu livro, que é uma coisa muito clara. Eu recupero a obra do trabalhismo, que é o que o PDT representa. Né? Então, a ideia nacional de desenvolvimentismo, né, em tempos digitais, reformulado, reestruturado, é uma coisa muito forte, muito orgânica no PDT, e eu venho para dar voz e tentar chamar o jovem para compreender esse conjunto de ideias, que são ideias muito, muito explícitas. Quando eu falo que nós precisamos discutir coisa, está tudo ali claro, como é que a gente pensa em cobrar imposto, onde é que a gente vai achar bilhão para pagar a conta de uma educação de tempo integral para todo mundo, botar a criançada na creche, enfim, essa coisa para nós é muito clara. Só que esse projeto, para ser viável, Guga, também tem clareza política. Nós precisamos aliar o centro à esquerda. Então é preciso banir os extremos e associar os interesses da produção. O que é o centro? O centro é a pequena e média empresa brasileira, é a indústria nacional, é o agronegócio moderno, que é contra a depredação do meio ambiente, a insustentabilidade, porque vai gerar boicote no mundo aos produtos brasileiros. Não é? É um modelo de economia verde, não é? Que proteja a floresta, que explore a riqueza da floresta em pé e não derrubando. É uma série de coisas práticas dos homens de negócio que não estão vivendo da especulação financeira, com o interesse do mundo do trabalho, que está vivendo o pior inferno na Terra que alguém já pôs numa sociedade. Você não tem ideia, antes da pandemia, 110 milhões de brasileiros estavam obrigados a sobreviver com R$ 413 por cabeça por mês. Isso está piorando. Então, essa é a aliança que nós queremos. Soltaram aqui nos comentários: Ciro presidente, Rodrigo Maia vice. É possível? É possível, é perfeitamente possível. Como é que vocês estão conversando? Em que pé anda isso? O Rodrigo é um camarada que é conservador, embora a formação dele seja a melhor possível. Deixa eu lhe dizer aqui, historicamente, a formação dele é o PDT. Né? O César Maia é um economista brilhante, muito progressista. Né? Só para você ter uma ideia, o César Maia foi exilado no Chile pela ditadura brasileira. A mãe do Rodrigo é uma chilena exilada também, porque é muito progressista pela ditadura do Pinochet. Ele tem compromisso orgânico com a democracia. Agora, a assessoria econômica dele hoje é muito conservadora, não é? Mas ele representa um pouco esse diálogo com esse mundo mais preocupado com a produção, com o desenvolvimento do país. Enfim, se ele vai ser ou não, evidentemente que a dinâmica vai dizer.
que eu tenho que atravessar o Rubicão meio sozinho, eu com o PDT. Né? Essa é a grande verdade. O Freixo se sentiu abandonado por vocês, né? Ele queria ter saído ali... Por mim não, pelos outros que, eventualmente, ele o enganaram. Eu disse para ele muitas vezes que, com a companhia do PT no Rio de Janeiro, ele ia ser chamado a explicar a esculhambação do Sérgio Cabral. Veja aí o que eu estou querendo dizer, é bem prático, é muito prático. Então, o PT, que foi base, retirou as candidaturas e apoiou o Sérgio Cabral, número 1, número 2, número 3, apoiou o Pezão, apoiou tudo, apoiou o Eduardo Cunha, apoiou tudo. Daí vai o Freixo com o apoio do PT, um homem limpo, honrado, sério, da melhor qualidade, entra numa eleição, a turma vai botar no colo dele essa esculhambação do PT no Rio de Janeiro. Aí ele viu. Unir todo mundo para quê? Para a gente defender o Sérgio Cabral? Apareceu aqui nos comentários o historiador, um grande youtuber, inclusive ele votou no Ciro, ele vive falando do Ciro, é teu eleitor, Ciro. E o historiador ele disse, Rodrigo Maia não dá, ele é teu eleitor, Ciro, ele já votou em você, que ele fez vários vídeos. O historiador, eu quero ganhar a eleição. Ele está perguntando se é possível, eu estou dizendo que é possível. Você queria que eu dissesse não é possível? Assim, eu vou ser um guru de costumes e não terei nenhuma chance de governar o Brasil. Veja, meu irmão, é preciso que a gente tenha essa clareza. Né? Se a gente quiser só lacrar na campanha, eu acredito que eu sou o mais treinado na lacração. São 40 anos de vida pública, nunca respondi por um inquérito na vida. Eu posso meter o dedo no nariz de qualquer um desses camaradas, nunca, nem para ser absolvido de suspeição nenhuma. Mas o que eu estou pensando é em governar o Brasil. E o Brasil que o próximo presidente vai quebrar vai estar com quase 150 milhões de pessoas na miséria, no desemprego, na informalidade, e a gente tem que fazer da tripa coração em 4 anos, precisando muitas vezes de 3/5 da Câmara dos Deputados Federais para mudar as regras da Constituição hostil que nós temos hoje. Por exemplo, o teto de gastos. Se eu não tiver acordo com o centro-direita, pelo menos civilizado, não digo para me eleger, mas para governar, eu vou ser uma frustração, uma decepção para o povo brasileiro. E eu não quero ser isso. Eu quero ser o homem que vai mudar o Brasil.